Oi gente, eu sou a Dayara, do blog Uma Dose de Cacto e também sou coordenadora do Leia Mulheres Campo Mourão aqui na cidade. Hoje eu vim trabalhar 4 livros que falam sobre a temática racial. São livros infantis e que falam desse tema de uma maneira muito doce, de uma maneira muito leve e de uma maneira muito perspicaz. Os livros que eu vou citar são leituras que podem ser realizadas em qualquer idade. Esse tipo de literatura ele precisa ser lido em qualquer idade e são livros extremamente necessários. Eu acho que esse tipo de leitura deve ser feito por todo mundo e fica a dica para vocês, eu espero que vocês gostem. O primeiro livro que eu vou indicar é Amoras, que foi escrito pelo Emicida. O Emicida é um rapper bastante famoso e ele é muito conhecido pelas suas poesias, acabou de ganhar um Grammy Latino. E aqui em Amoras ele vai fazer uma brincadeira muito interessante. Ele usa o título, né, para mostrar que as pretinhas são o melhor que há. As crianças pretinhas são o melhor que há e a fruta Amoras também é o melhor que há. Nessa narrativa, o Emicida vai trabalhar figuras bastante necessárias para a história, né, para a temática racial, mas de uma maneira muito tranquila, de uma maneira que as crianças entendam. Então, nesse livro, ele cita Malcolm X, ele cita Martin Luther King, ele cita Zumbi dos Palmares, ele fala até de Obatalá de uma maneira muito doce, ele passeia por essas histórias de uma maneira muito fluida. Então, as crianças passam a conhecer essas figuras que foram tão importantes para a nossa história, mas de uma maneira muito tranquila. O bacana desse livro é que ele pode ser usado também para contação de histórias, porque ao final ele conta com um glossário super interessante que ajuda quem está contando essa narrativa a explicar de uma maneira mais clara para quem está lendo, né, para quem está ouvindo. Então fica a dica, esse livro conta com ilustrações lindíssimas e o bacana dessa história é que em vários momentos ele faz questão de frisar algumas frases como se ele estivesse cantando mesmo, é bem interessante. O segundo livro que eu vou indicar é E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas. Também é do Emicida, mas aqui ele vai tocar num assunto um pouco diferente. Aqui ele vai falar sobre o medo do escuro. Então, esse pode ser um assunto bem recorrente entre as crianças, né? O medo do escuro é algo normal. Mas nessa história, o Emicida não vai falar tanto da temática racial, mas aqui tem um personagem pretinho e ele faz questão de mostrar que o escuro não é algo pra gente ter medo, o escuro não é algo pra gente temer. A gente tem que enfrentar o escuro como um processo, com a certeza de que depois vem a claridão, depois vem a luz, depois vem um novo dia. Então essa é uma maneira bastante inteligente de trabalhar a escuridão não como algo pra gente temer, como as crianças geralmente têm medo, né? Mas sim como algo pra gente enfrentar com naturalidade, né? O MC dele coloca um personagem pretinho aqui, então é uma criança pretinha e isso é muito legal quando normalizado. E ele coloca um tema que vale a pena ser trabalhado. Esse livro foi lançado recentemente e tanto ele quanto Amoras possuem animações bem bacanas que você encontra facilmente no YouTube. O terceiro livro talvez seja o meu livro favorito da vida, que é Amor de Cabelo. Talvez vocês conheçam Amor de Cabelo porque ele venceu o Oscar como melhor curta-metragem e aí logo foi adaptado para livro. Aqui a gente vai conhecer a Zuri. A Zuri é uma personagem incrível e que tem um cabelo incrível também. Durante toda a narrativa a gente vai ver todas as possibilidades de penteado, todas as possibilidades estéticas que a Zuri tem, porque ela está em busca do penteado perfeito. Ela vai receber a mãe em casa de volta depois de um longo tempo em um tratamento médico e ela precisa encontrar o penteado ideal para receber a mãe dela. E aqui a Zuri faz várias tentativas para ficar com o cabelo perfeito. E ela vai mostrando como ela se sente incrível com esse cabelo. Então, quando ela tá com o afro solto, ela se sente uma rainha. Quando ela tá de afro puff, ela se sente uma heroína. Então, o livro vai passando por um conceito estético muito legal. Ele vai mostrando para as crianças as possibilidades de com o cabelo afro de uma maneira muito doce.
Aqui, uma das figuras mais importantes é o pai da Zuri. A figura paterna é bem presente nessa narrativa e é ele quem vai ajudar ela a encontrar esse penteado perfeito. No final, ela encontra e ela fica linda e muito feliz por ter conseguido, mas a mãe da Zuri acaba ficando careca. No curta-metragem isso é mostrado. E ao final da história, a Zuri entrega um desenho de uma coroa para ela, que é para mostrar que independente do seu cabelo, independente de centro estético, de como você esteja, você segue sendo uma rainha. Então, esse livro é muito bacana para quem busca uma narrativa sobre pertencimento, sobre autoestima, sobre a questão racial, mas principalmente sobre amar os nossos traços, as nossas características. Então, fica a dica de Amor de Cabelo, que conta com essas ilustrações lindíssimas. O último livro que eu vou indicar é uma adaptação, na verdade, é O Pequeno Príncipe Preto. Essa é uma recontagem do clássico Pequeno Príncipe, mas com um outro olhar. Aqui a gente vai ter uma criança pretinha que vai fazer essa viagem pelos planetas e vai conhecer muito da sua ancestralidade, vai conhecer muito dos seus traços e da sua história. É uma lição muito bonita sobre a africanidade. Essa narrativa também conta com traços muito bonitos. As ilustrações são lindas, vale a pena a leitura. E talvez essa aqui seja um pouquinho mais madura que as outras, mas ainda assim vale a narrativa. Bom, gente, essas foram as minhas dicas de leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse tipo de literatura é muito válida e esse tipo de história precisa chegar antes de qualquer tipo de preconceito. Essas histórias quentinhas, né, pro nosso coração precisam chegar antes que o medo, antes que temer qualquer coisa. Então eu espero que vocês tenham gostado.